Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre o Tuitando Amor da Teresa Medeiros e sobre a importância de uma literatura ser classificada ou ser resenhada ou ser lida sobre a proposta dela mesma. A gente tem aqui a proposta de ser um livro leve, um livro romântico, assim, tratando o Twitter como uma forma de conectar as pessoas. Uh, o livro começa com uma escritora frustrada que não consegue desempacar um determinado pedaço do livro que ela está escrevendo. E aí a gente dela descobre que se talvez ela fizesse uma conta no Twitter e começasse a conversar com os fãs dela, talvez ela consiga assim abranger mais, levar mais informações assim pro dia a dia dela e acabar esse livro, que ela não acaba esse livro e a editora está cobrando esse prazo. E nisso ela acaba conhecendo o Mark, que acaba virando o parzinho romântico dela ao longo da história e eles têm conversas assim de fazer você rolar de rir. Conversas com fundos de filmes da cultura pop, músicas, séries. Ele é muito comediante, ele tem uma veia comediante e ele diz isso nas primeiras mensagens que ele é um palhaço assim, modo de carteirinha. E tu acaba rolando, rindo das situações que ele acaba desenvolvendo. Como eles se falam pelo Twitter, eles não têm aquela sensação do toque, aquela sensação do coisa, e eles acabam trocando fotos engraçadinhas. Que eu acho uma pena que não tenha as fotos aqui nessa edição, só o URL. E até mesmo a brincadeira do que cada um tá vestido naquele momento. O que eles acabam inventando os looks mais engraçados possíveis. Eu achei um ótimo livro, eu li ele bem dizendo uma tacada, eu só pausei para ir fazer uma batata frita. Foi literalmente isso, eu pausei ele para fazer uma batata frita e voltei. Eu não cheguei nem a usar marcador de texto. Eu ri bastante, ele é um livro leve. A diagramação dele é muito gostosa. Ele tem tanto a parte de respiro quanto a margem dele é bem estruturada. A capinha é uma gracinha. E o que eu gostaria de falar mais? Ele é um livro comum, assim, ele não tem nada de especial. Mas esses livros comuns, que não tem nada de especial, eles são ótimos livros para quem não tem o costume de ler. Ou para quem entrou numa fusão que ela não consegue ler outras coisas. Ou ela leu um livro que fez ela pensar muito e agora ela não consegue partir para outra leitura. As pessoas elas têm a tendência, na verdade, a falar mal de livros assim, porque livros assim eles não te acrescentam tanto quanto, sei lá, tu lê um clássico, tu lê um romance policial, tu lê um livro de história. Mas livros assim eles descansam. E antes de tudo, a literatura ela tem que ser um descanso, ela tem que ser um descanso, ela tem que ser um momento prazeroso, ela tem que ser um momento relaxante. E isso para às vezes para uma pessoa que tem uma jornada de trabalho muito grande ou que não tem o hábito de ler um livro assim, ele é muito relaxante naquele momento. Ele é um livro que eu acabei ele acho que em 3 horas, sabe? Isso, para quem tem um tempo reduzido para leitura, é uma questão a ser levantada. Ele tem uma linguagem gostosa, ele é bem escrito. Então, por que ele não valeria 5 estrelas e não seria colocado no patamar de um clássico? Acho que pela reflexão, né? E esse livro aqui, provavelmente daqui a uns 2 meses, 3 meses, eu já vou ter esquecido completamente da história. Mas eu vou me lembrar das risadas que eu dei. Não sei se vocês entendem onde eu quero chegar, mas quando eu li a primeira vez o Morro dos Ventos Vivantes, dando um exemplo assim, eu me lembro que eu fiquei muito marcada com a questão dele desenterrar a Cat ao longo da história, né?
Isso não é spoiler, porque, assim, ele é um romance gótico, então coisas macabras iriam acontecer ali. E eu me lembro que quando eu reli ele depois de um tempo, eu acho que eu tô na terceira ou quarta vez que eu pretendo reler o Morro dos Anjos Vivantes esse ano. Eu sempre fico com aquela mesma sensação de poderia ter sido diferente. A autora poderia ter transformado aquilo ali numa coisa mais leve, talvez. Mas aí eu me lembro que ele é um romance gótico. E aí que entra esse tipo de livro. Depois de ler um livro que tu tem aquela sensação sempre ruim, aquela bola no estômago, que vai te fazer refletir, que vai te fazer tu levar isso adiante, tu ler um livro como esse, ele pode te relaxar e pode continuar com que você continue lendo todos os dias. Porque normalmente quando a gente lê esses livros mais pesados, a gente não lê no outro dia. E isso, para quem quer desenvolver o hábito da leitura, principalmente desenvolver o hábito de ler pelo menos um livro por semana, é muito ruim, porque tu tá lutando contra o tempo. E aí entra também a questão da meta literária. Se tu for parar para pensar, a tua meta literária, ela pode e deve ter livros assim. Não necessariamente sobre romance, pode ser um policial mais bobo, um infanto juvenil, talvez até um livro de comédia, um livro adolescente, mas que te traga essa sensação de risos e que seja um respiro durante teus livros de leitura mais pesados. Eu li muito livros assim quando eu fazia faculdade e eu super recomendo porque esse aqui é o tipo de livro que tu pode ler no teu ônibus, que tu não vai te perder na história. Ele tem uma fonte gostosa, por mais que tu esteja cansado ou tu quer só sair da frente da tela, é uma ótima recomendação. Ele tem uma fonte gostosa. Tu pode ligar uma luz noturna, pegar um café e acabar com esse livro, devorar ele. E é isso, assim, queria deixar essa recomendação e essa reflexão para vocês e gostaria que vocês me dissessem o que acham sobre isso aí nos comentários. Beijo grande e boa leitura.